A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Bossorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. O tema da aula de hoje é um tema muito especial, já que a gente está estudando aí sobre o Antigo Testamento. Os hebreus vão para o Egito. Eu espero que o Senhor ministre ao teu coração também. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, #Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Você pode navegar, ficar à vontade e acessar os nossos conteúdos também. É claro que se você conhece alguém das classes dos adultos e dos jovens, indique o nosso site Facilita EBD. O nosso material, onde tem recursos para essas classes aí disponíveis para quem se torna assinante trimestral. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui do primeiro trimestre CPAD em 2022, onde nós vamos trabalhar aqui na classe dos juvenis sobre o tema Os hebreus vão para o Egito. É muito importante você iniciar a tua aula de hoje com base na palavra de Deus, lendo aí o versículo introdutório que está em Gênesis capítulo 46, versículos 2 e 3, e também a leitura bíblica em classe que está em Gênesis 41, versículos 53 a 57, capítulo agora 42, versículo 1 ao 5. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical para a glória de Deus. É muito importante levarmos em consideração, especialmente agora que estamos estudando o Antigo Testamento, que a história dos hebreus está intimamente relacionada com o patriarca Abraão. Você precisa levar isso em consideração. Estudamos na aula passada sobre os patriarcas. O relato bíblico demonstra para a gente que Abraão, ele sai então da Mesopotâmia, especialmente de Ur dos Caldeus, para uma chamada que Deus lhe faz. Ele segue obedecendo essa chamada. Nós também precisamos obedecer essa chamada de Deus em nosso coração. Essa chamada de Abraão levou então Abraão para as terras do Crescente Fértil, um vale do Jordão. Um local onde é conhecido pela Bíblia como terra que mana leite e mel. Só que hoje nós estamos estudando a respeito dos descendentes de Abraão, quando os hebreus então vão para o Egito. Os hebreus são conduzidos para o Egito a partir de José, a partir da família de Jacó, como nós vamos estar observando hoje em sala de aula. A própria Bíblia nos traz a revelação que os hebreus mudam-se então para o Egito por causa de uma escassez gerada pela fome, pela seca, revelada por Deus através de um sonho ao faraó, interpretado então por José. Isso aconteceu por cerca de 1700 a.C. É muito importante também levarmos em consideração, como alguns teólogos biblicistas chegam a defender, que quando os hebreus se mudam então para o Egito, eles se mudam em um período histórico, em um período em que o Egito também está sendo dominado por outros povos. Muitos chegam a dizer que nesse período histórico o Egito estava sendo dominado pelos Ixos, um povo de origem semita semelhante aos hebreus. Isso é tão interessante levarmos em consideração porque os próprios Ixos aceitam então os hebreus no meio do Egito, ao ponto de considerar o próprio José como o governador do Egito. É claro que o termo faraó é o termo que é dado exatamente para aquele que é rei, o principal governante. Tudo nos leva a crer, a partir dessa perspectiva histórica e arqueológica também, que os Ixos estavam dominando o Egito nesse período.
E o faraó tinha essa ascendência ixa. E por isso, José então tem autoridade no Egito, tem responsabilidade no Egito. Isso aqui são fatos históricos e é importante também levarmos em consideração. É claro que nos dias de Moisés, tudo também nos leva a crer que os êxodos já foram expulsos do Egito. Então a própria Bíblia me dá a informação que se levantou um novo faraó que não conhecia José. E no período de Moisés, nós encontramos agora o povo hebreu sendo escravizado. A situação é totalmente diferente 400 anos depois. E é importante entendermos essa questão para podermos compreender a respeito desse assunto tão interessante do Antigo Testamento, que vamos trabalhar hoje em sala de aula. Quando Moisés ele toma essa autoridade de Deus para poder libertar os hebreus agora da escravidão do Egito, o período histórico aqui é por cerca de 1300 a.C. Nós estamos estudando agora um período histórico de 1700 a.C., 400 anos antes da libertação, quando o povo hebreu então chega no Egito com autoridade e são enviados, por causa de José, para a melhor parte da terra, para poder cuidar do rebanho. Levando isso em consideração, vamos então agora para o primeiro ponto da nossa lição, onde nós vamos estudar sobre essa viagem de transição. O primeiro ponto trata sobre a família de Jacó. Nós já estamos estudando o Antigo Testamento, estamos descobrindo muito bem que Jacó faz parte dos patriarcas. O patriarca Abraão, o patriarca Isaac e agora o patriarca Jacó, que recebe um novo nome quando ele é tocado por Deus como Israel de Deus. Jacó, ele já é idoso quando ele se muda então para o Egito. Ele pensava no seu coração que José já havia morrido, mas Deus estava reservando para ele grandes surpresas. Deus também faz assim. Ele sempre reserva para a gente grandes surpresas. E analisando essa questão, eu espero que Deus use você na escola bíblica dominical. Comente sobre isso com os teus alunos. Avance agora para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Quando nós estudamos sobre a história do patriarca Jacó, nós entendemos que ele recebe de Deus um novo nome, Israel. É interessante observar essa questão. Quando nós entendemos que quando Jacó então chega como Israel de Deus no Egito, ele abençoa no final da sua vida os filhos de José, que são considerados agora como meias tribos de Israel. Quem são esses filhos? O Efraim e o Manassés, que representam agora José diante das tribos de Israel. Isso é tão relevante porque eles trazem para a gente esse elo de Deus. José, que é representado aqui como uma árvore frondosa que dá frutos para a glória de Deus. E que você também seja um José de Deus, que dê frutos semelhante a esse homem de Deus. Quando estudamos sobre a história de José, descobrimos que Deus havia revelado para José que José seria um instrumento de Deus para salvar todas as tribos, ou seja, para salvar os descendentes de Israel. Ele seria esse instrumento de Deus, ao ponto de cuidar desse povo, por causa da vontade de Deus, a partir das revelações que ele teve da parte do Senhor, em sonhos, registrado em Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao 11. José, ele é muito abençoado, mas a própria Bíblia demonstra e conta pra gente e narra a sua história no final do texto de Gênesis, demonstrando que José passa por sofrimentos horríveis, mas ele não abandona a sua fé. José, ele é vendido pelos seus próprios irmãos, mas ele não abandona a sua fé e ele não age de forma vingativa, mas ele age conforme a vontade de Deus, agindo como verdadeiro servo de Deus, como você também deve agir, agindo a partir da proposta do perdão, da graça de Deus e da bênção de Deus sendo revelada sobre você. Quando você observa, a palavra José em hebraico traz o significado: o Senhor acrescenta, o Senhor abençoa, o Senhor está com ele. Yosef, que é o termo para José, demonstra que a bênção de Deus estava sobre o 10º filho de Jacó. Essa bênção foi tão demonstrada de forma poderosa que ele teve condição de abençoar a sua própria família. Aqui também temos algumas aplicações. Você precisa demonstrar para os teus alunos que José foi um instrumento de Deus no meio da dificuldade,
com a bênção de Deus sobre ele, ao ponto de abençoar todo o seu lar. Você também pode fazer isso. Avançando, compreendendo ainda mais sobre a vida de José, vamos compreender agora o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: as bênçãos de Deus em meio à dor. A Bíblia registra para a gente, a partir de Gênesis 37, que José foi comprado por Potifar, que era um guarda real do Egito. José, ele é vendido como escravo por seus irmãos. E ele é enviado agora para o Egito. Foi esquecido para morrer. No Egito, ele teve que aprender a língua egípcia, o costume egípcio. Estudou também como escriba egípcio, ao ponto de ajudar a Potifar. Porém, foi acusado pela própria esposa de Potifar, que queria ter relações sexuais com ele, de ter a violentado. Mas a Bíblia registra para a gente que ele permaneceu fiel ao Senhor. Foi perseguido, lançado na prisão. E na prisão, o intérprete de sonhos de Deus não deixou de crer na presença de Deus. Continuou obedecendo, servindo, ao ponto de a Bíblia dizer que a mão de Deus estava sobre José, tanto na casa de Potifar como também na prisão. Quando a bênção de Deus está sobre nós, não importa o lugar, nós florescemos e damos frutos para a glória de Deus. Quando a bênção de Deus está sobre você, você abençoa vidas, até mesmo na prisão. E a bênção de Deus foi tamanha que José, por causa da habilidade de dom de Deus que Deus havia lhe concedido de interpretações, recebeu uma grande cadeira no Egito, no período dos Ixos, ao ponto de interpretar os sonhos de Faraó. E agora ele recebe essa cadeira de autoridade. E o que é que Deus faz? No mesmo período de processo de seca, onde o mundo agora está em escassez, os seus irmãos que lhes haviam perseguido, agora estão no Egito e vão procurar ajuda. E quem é que os recepciona sem que eles saibam? O próprio José. A Bíblia diz que José, ao invés de agir de forma negativa e vingativa, ele age de forma sábia, ao ponto de testar o caráter dos seus irmãos. A Bíblia diz que Faraó, conhecendo toda a situação, então, decide permitir ao próprio José que traga a sua família agora para o Egito e que eles habitem na terra de Gósen, uma terra muito próspera naquele período. Observe, se fosse um faraó descendente, então, somente dos egípcios, isso não aconteceria pelo fato histórico de serem agora um faraó que tem descendência ixa. Isso fica fácil, porque eles também eram semelhantes aos hebreus. E quem é que vai agora para o Egito? Conforme a Bíblia, nós encontramos as tribos, ou os representantes das tribos, os descendentes de Jacó que vão para o Egito. Zebulon, Isacar, Ruben, Naftali, Benjamim, Dan, Simeão, Levi, Judá, Gat e Azer. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a ida de José para o Egito. José é um ponto-chave para essa ida dos hebreus para o Egito, por volta de 1700 a.C. E é importante levarmos isso em consideração. O primeiro subtópico destaca aqui para a gente a respeito do seguinte assunto: José na prisão. O comentarista da lição faz questão de dizer que José estava na prisão, vendido, escravo por seus irmãos e depois acusado pela esposa de Potifar e injustamente enviado agora para a prisão. O comentarista faz questão de dizer que a mão do Senhor estava com ele. Deus estava com José, especialmente nos piores períodos da sua vida. E a bondade do Senhor se revelou para José de tal forma que José agora ganha respeito dentro do próprio cárcere, dentro da própria prisão. Isso está demonstrado em Gênesis 39, versículos 21 a 22. É claro que esse processo da prisão, o processo também de José se tornar escravo, fazia parte dessa escola do Espírito Santo sobre a vida de José, trabalhando o caráter, a vida, a pessoa desse homem de Deus. Existem circunstâncias que chegam até nós, que trabalham o nosso caráter, a nossa vida, para a glória de Deus.
ao ponto de Gênesis 40, versículo 5, registrar para a gente que no momento ápice da história do Egito, quando o faraó tem um sonho, Deus então usa José como um instrumento. Deus então usa um servo fiel que está na prisão, mas debaixo da sua bênção, como um instrumento na sua presença. E é interessante também levarmos em consideração que a prisão para a qual José foi enviado era uma prisão de presos políticos. A Bíblia me dá informação que ali havia então uma ação hostil contra esses presos políticos. José, ele foi abençoado nessa prisão. Quem estava lá? O copeiro do rei. Quem estava lá? Aquele que produzia o vinho para o rei, aquele que cuidava do pão do rei, os funcionários de Faraó. E José, funcionário então de Potifar. Isso demonstra para a gente a mão de Deus abençoando José, cuidando e guardando José no meio da perseguição. A capacitação de Deus para José vem com a sua presença, com a sua graça sobre ele, abençoando ele como um dos pais do Antigo Testamento. Que Deus em Cristo use você. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: José interpreta os sonhos de Faraó. Faraó teve 2 sonhos. É interessante que esses sonhos mexem com o governo então do Egito, ao ponto de se lembrarem de alguém que estava na prisão, registrado em Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao 13. Faraó então conta a José os seus sonhos, e José, pela sabedoria do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, leve isso em consideração, ele interpreta esses sonhos para a glória de Deus, sem o desejo de ganhar algo em troca, sem o desejo de ganhar nenhum benefício, sem o desejo da fama, mas somente revelar a glória de Deus. Esse é o meu papel como cristão, o teu também. José revela para Faraó o que Deus estava querendo fazer, o que Deus iria realizar. Qual é o nosso papel como servos de Cristo, olhando aqui já para a interpretação do Antigo Testamento? É interpretar a palavra de Deus, a revelação de Deus ao coração daquelas pessoas que ainda não conhecem o Deus vivo, para que eles tenham noção da revelação profética da parte de Deus. Isso quer dizer que Deus se revela de diversas maneiras. Deus fala com as pessoas através do seu próprio Filho Jesus. Deus fala com as pessoas através de sonhos, como está acontecendo aqui com José e Faraó. Deus estava falando com Faraó e José interpreta. Deus fala com as pessoas também, usando profetas de Deus para trazer clareza de uma mensagem. E Deus pode falar com você, trazendo então clareza para que os corações daqueles que são ímpios conheçam o poder de Deus. Faraó então passa a conhecer o Deus vivo por intermédio de José. Ele é um instrumento, seja também um instrumento. Avançando, o terceiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto. Se eu estou te ajudando, tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, por gentileza. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: o legado de José. Nós precisamos compreender a importante diferença entre herança e legado. Muitas pessoas se preocupam em deixar a herança para a próxima geração. A herança se consome com o tempo, ela se acaba, ela enferruja, ela vai embora se aquele que recebe não sabe administrar. Mas o legado, ele vence o tempo, e José está deixando o legado. O legado é aquela recordação que temos, que aprendemos com aqueles que passaram, que nos leva adiante a deixar também um legado. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: José conhece Faraó. Deus abriu caminhos para José conhecer o principal rei do mundo. O Deus vivo é o mesmo Deus que tirou José de uma prisão no Egito para conhecer o principal governante da terra em 1700 a.C. É o mesmo Deus que está hoje agindo em nosso favor. O Deus vivo pode pegar você, teu aluno, para conhecer pessoas incríveis, para revelar então a palavra de Deus aos corações. E Faraó ficou encantado com a sabedoria de José, não porque José era bom,
mas porque a presença de Deus habitava em José. As pessoas vão ficar encantadas com você e com teu aluno, não porque vocês são bons, mas porque a presença de Deus habita em você. Glória a Deus por isso. A fama do Egito crescia enquanto todo mundo estava passando fome e necessidade, porque tinha alguém que tinha a visão de Deus, a revelação de Deus, que era instrumento de Deus, que estava levando em consideração toda a vontade de Deus, e essa pessoa era José. O Egito crescia por causa da bênção de Deus sobre esse homem. As pessoas vão ser abençoadas por causa de você, por causa do teu aluno, porque obedece toda a vontade e o plano de Deus. Olhando para a Bíblia, avançando um pouco mais na nossa aula, o último subtópico trata sobre o seguinte assunto: a família de José vai para o Egito. Em Gênesis 47, nós encontramos o registro, pela autoridade e autorização de Faraó, que José então pode levar toda a sua família para o Egito, os descendentes de Jacó, os seus irmãos. A Bíblia revela para a gente, especialmente, essa chegada dos hebreus na terra de Gósen, no Egito, registrado também em Êxodo capítulo 1. Quando nós estudamos sobre a história de José, o próprio Faraó autorizou, isso aqui só acontecia com aqueles que tinham autoridade no Egito, o embalsamento do próprio José, registrado em Gênesis capítulo 50. Nós encontramos que após a morte de José, José então deixa um legado, demonstrando o plano de Deus, porque ele acreditava no plano de Deus, e ele pede para os seus descendentes levarem dali os seus ossos. José, quando morre, ele morre após os seus 110 anos de idade no Egito, obedecendo à vontade de Deus e acreditando na esperança que Deus havia lhe dado. Isso aqui é importantíssimo para o Antigo Testamento. Quando José morreu, a própria Bíblia faz questão de dizer, lá em Êxodo capítulo 13, versículo 19, que quando os israelitas saíram do Egito, sendo guiados por Moisés, eles levaram então os ossos de José e sepultaram José em Josué capítulo 24, versículo 32, na terra de Siquém, como promessa de Deus. Esse homem acreditava no plano de Deus. Isso revela para a gente a importância de acreditar no plano de Deus, a importância de não ter medo a respeito das promessas de Deus, que você também seja um instrumento para falar a respeito dessas promessas para os teus alunos. Eu espero ter contribuído contigo até aqui. Se eu te ajudei, por favor, deixa teu comentário aí. É importante demais para a gente. Deixa o likezinho também. Envie esse vídeo para mais alguém. Tira uma foto. Marca a gente no Instagram. Segue a gente lá. Conheça o nosso ministério, viu? Que Deus te abençoe. Seja um dos nossos amigos no Instagram também. E como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que vão te dar base para estudar ainda mais o Antigo Testamento. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do Stanley Ellison. Esse material é muito legal. Conheça melhor o Antigo Testamento. Vale muito a pena você ter em mãos. Também quero indicar para você a História de Israel no Antigo Testamento, segunda edição de Samuel Schultz. Esse material é espetacular para quem gosta de estudar o Antigo Testamento. Também Introdução ao Antigo Testamento do Raymond Diller e do Longman. Esse material é muito bom para você conhecer e estudar ainda melhor o Antigo Testamento nesse trimestre. Eu te aguardo por aqui na próxima aula. Na próxima lição, lição de número 5, nós vamos estudar sobre o Êxodo, a volta à Terra Prometida, mergulhando ainda mais no Antigo Testamento. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.